Olá pessoal, mais um vídeo, topologia geral dessa vez, tá bom? Já que já é sábado, então, como se fosse um dia de folga, né? Então, na minha folga eu faço o quê? Eu falo sobre topologia geral. E não é culpa da quarentena, tá? Eu já sou esse tipo de pessoa em períodos normais. E fora isso, ah, tem havido uma discussão, né, entre os meus amigos e coisas assim, colegas de modo geral, sobre se existe correlação ou causalidade entre as gravações dos meus vídeos e os eventos políticos do Brasil. Então isso é mais também se coloca como uma possível tentativa de determinar ou dar mais subsídio para determinar se é uma coisa ou outra, tá bom? Então, lembrando que a gente está seguindo o roteiro do que está no material que eu tenho escrevido, que é esse aqui. A gente já falou de espaços topológicos, falamos de fechados, certo? Base, subbase. Eu pulei alguns exemplos do que estava no texto, não falei, por exemplo, da topologia cofinita, que é um exemplo clássico, mas, enfim, não me senti afim de fazer isso. Falamos de fecho, falamos de interior, tá? As propriedades do interior do fecho. Mostramos uma caracterização interessante para o interior em função do fecho. Tá? Falei do espectro, que eu acho um exemplo importante, embora ele seja relativamente menosprezado. Se a gente fosse seguir o que está no texto, a gente ia falar agora da topologia de subespaço. A gente ia falar de subespaço topológico. E depois eu ia falar sobre a topologia. A gente discutiria, se fôssemos seguir a ordem do texto, sobre a topologia numa ordem total, tá bom? O que é um outro jeito de generalizar também a topologia da reta. O problema é que no texto eu uso exemplo um dos exemplos de espaço totalmente ordenado sem ser a reta e seus subconjuntos são os ordinais, certo? Que dão um exemplo não trivial de espaço topológico. Só que no texto tem toda uma seção anterior de pré-requisitos, carinhosamente chamada de... Cadê o nome dela? Carinhosamente chamada de Kindergarten, aqui, onde eu abordo os pré-requisitos de teoria dos conjuntos, pré-requisitos de álgebra, alguns pré-requisitos de análise também e de teoria de categorias. E nessa sessão de teoria dos conjuntos, eu introduzo já os ordinais. Só que eu não queria fazer isso nos vídeos de topologia geral, assim, nesse ponto, porque isso pode assustar um pouco. Tá? Porque há uma certa alergia por parte dos matemáticos, pelo menos no Brasil, a teoria dos conjuntos, lógica, fundamentos. Então, para não afastar assim tão de cara, esses exemplos envolvendo ordinais e coisas um pouco mais conjuntistas ou conjuntísticas, né? Depende da sua preferência do português. Então, eu vou deixar esses exemplos para depois. Aí, sendo assim, cadê? Dimensionia da medida. É que eu tirei os marcadores, aí agora eu estou tendo que passar tudo. Tá, chegamos aqui e tal.
Depois de falar de espaços totalmente ordenados, brevemente, o exemplo seguinte seria finalmente os espaços pseudométricos, que é quase são quase os espaços métricos, para quem já viu. Só que, novamente, eu não pretendo abordar em vídeo eles, tá? Tudo bem? Porque, enfim, a maioria dos textos de topologia já aborda bem os espaços métricos, e a diferença de um espaço métrico para um pseudométrico é que você pode ter distância zero entre dois pontos com pontos distintos, tá bom? Então é bem parecido. Depois, quando for necessário, a gente entra neles, mas então, fazendo todo esse discurso, porque agora o que a gente vai fazer é finalmente entrar nas funções contínuas, tá bom? Em certo sentido, se eu fosse categoricamente honesto, eu já teria falado de funções contínuas, né? Porque para a gente falar de categorias, não basta a gente definir os objetos, a gente precisa das setas, certo? E as setas na categoria dos espaços topológicos são as funções contínuas. Então, elas são tão ou até mais importantes que os espaços topológicos, certo? Então, tem aquela velha intuição, então, intuitivamente, né? Uma função contínua é aquela cujo gráfico você faz sem tirar o lápis do papel. Uma função contínua é aquela cujo gráfico você pode ser feito sem tirar o lápis do papel. É claro que isso não serve para a gente, porque a gente está trabalhando com espaços que naturalmente não podem ser exprimidos em papel, certo? E mesmo que pudessem, a gente teria que definir o que é papel, definir o que é lápis, né? Definir o que é fazer um gráfico, o que é gráfico, enfim, num papel, certo? Então, essa definição não presta para a gente. Mas é possível motivar a definição oficial, é possível extrair a definição oficial de continuidade entre espaços topológicos a partir dessa ideia intuitiva. Tudo bem? Também é possível intuir a definição certa de continuidade por meio da noção de convergência, mas da convergência em contexto geral. Só que eu prefiro fazer isso depois que a gente já sabe um pouco mais de continuidade e ver que a definição de continuidade que a gente tinha se traduz por meio de convergência, tá bom? Mas convergência seria o tópico seguinte à continuidade. Inclusive onde a gente vai falar sobre compacidade e espaços de Hausdorff e coisas assim. Convergência de redes, que é um tema muito menosprezado em cursos usuais de topologia geral. Não todos, eu sei que há exceções, mas a convergência em contexto geral em topologia é muito ignorado. As pessoas acham que... Eu já vi professores falando, vou supor que todos os espaços são Hausdorff, sei lá, e não sei como é que não assume logo que é tudo espaço métrico, faz só espaços métricos, né? Enfim, coisas da academia, vistes, né? Como, então, eu pretendo motivar função contínua com vocês? É de um jeito um tanto não usual, certo? Não sei se vai convencê-los, mas parte da seguinte ideia. Imagina que a gente tivesse que... Imagina que eu já sei o que é continuidade em espaços topológicos, mas eu preciso explicar o que é continuidade para um alienígena. Porque esse alienígena não sabe o que é lápis, não sabe o que é papel. Inclusive, a noção dele de
espaço é completamente diferente da nossa. Ele percebe tudo de maneira abstrata, certo? Em outras palavras, esse alienígena a gente poderia pensar que ele é um filósofo estruturalista, tá bom? Então, para esse alienígena, eu tenho que justificar a definição de continuidade do ponto de vista estrutural. Então, o que é a estrutura topológica de um espaço topológico X? Então, se a gente tem um espaço X, vou colocar assim, X tal espaço topológico, certo? A estrutura topológica, por assim dizer, está no tal, certo? Então, como a gente viu que essa coisa se comporta, a gente viu que ela se comporta assim, ó. A gente viu que o subconjunto vazio e o próprio X pertencem a tal. A gente viu que se A e B pertencem a tal, então A inter B pertencem a tal. E vimos que se há um subconjunto em tal, então a união desse subconjunto também está em tal. Então, se a gente tem aqui de um lado de um lado do ringue a gente tem espaço topológico. Vamos supor que aqui desse lado a gente tem outro espaço topológico. Digamos que com uma topologia sigma, certo? Eu sei que o sigma vem antes do tal, mas enfim, eu só pensei em depois, tá? E vai ficar assim. Então, y sigma também é um espaço topológico, certo? Então, o que a gente sabe é que vazio e y pertencem a sigma. Se o e v pertencem a sigma, então a interseção entre esses caras também está. E se temos um subconjunto em sigma, então a união desse subconjunto, a união de todos os membros dessa família de abertos pertence a sigma. Ok? Então, vamos considerar que a gente está nesse cenário. Beleza? Então, eu copiei eu estou ficando esperto com esse programa. Então, eu repeti o cenário que a gente tinha lá na outra lousa aqui. Então, vamos supor que a gente está com esse cenário aqui. Deixa eu só copiar, melhorar aqui. Então, nós queremos relacionar de alguma forma, a gente quer de alguma forma relacionar o espaço X com o espaço Y, certo? E o modo como a gente costuma fazer isso é por meio de uma função. Então, imagina que a gente tem esses dois espaços topológicos e uma função f de x e y. Bom, a estrutura topológica do x e do y, pelo que a gente está discutindo aqui, ela não está no x nem no y, mas sim na topologia tal e na topologia sigma. Então, a fim da gente saber, a fim da gente dizer se essa f, em algum sentido, ela respeita as informações topológicas transmitidas pela topologia tal, e ela manda isso de alguma maneira coerente para a topologia sigma, a gente tem que ver como essa função f se comporta com respeito aos elementos de tal e aos elementos de sigma. E aí, a princípio, a gente tem dois modos de fazer isso. Certo? A gente vai emprestar a ideia, digamos assim, de morfismo ou de homomorfismo da álgebra universal, tá bom? Se a gente pensar nisso, ou da teoria de modelos, como preferirem, se quiser colocar quantificadores, né? A gente pode pensar nisso como sendo as constantes, certo?
digamos, da álgebra que é a topologia, certo? Então tem essas duas constantes. Aí tem essa operação de interseção e tem essa operação de união. E a gente quer saber, a gente vai chamar de função contínua aquela que, de alguma forma, mandar isso, comutar, né, como os algebristas gostam de falar, se ela comutar com essas operações. Em certo sentido, a gente vai tentar pegar essa função f e montar uma nova função que, de alguma forma, faça uma correspondência que respeite essas informações topológicas, ou seja, que leve o vazio no vazio, o x no y ou o y no x, a gente não sabe ainda se vai ser covariante ou contravariante, que pegue interseção finita e leve a interseção finita, e que pegue união de uma família e leve na união de uma família. Certo? A ideia da definição para motivar a continuidade vai ser essa. Tá? Então, uma das coisas que a gente poderia fazer, então, é pegar essa função f e aí montar essa função nova aqui. Eu vou xingar ela. Eu não tenho, não há um bom nome para ela. Vamos xingar ela assim. Partes de f. Vou pensar, o conjunto das partes, de certa forma, é funtorial, então a gente tem o direito de fazer isso. Então, vamos pensar na função partes de f, na função partes de f, tá? É que eu tive que pausar, então deve ter dado um corte estranho. Que sai do conjunto das partes de x e vai no conjunto das partes de y e que leva um subconjunto A de x na imagem direta de A pela função, certo? Eu denoto assim. A escola, se não me engano, todos os filhos da professora, oh, da professora Félia Alas, filhos acadêmicos, eles escrevem assim. Eu não sou filho dela, mas eu tô na árvore genealógica, eu sou neto, bisneto. Enfim, eu tô na família que ela construiu no Brasil, então eu denoto assim, tá bom? Eu sou rebelde com algumas outras coisas, mas a isso sou fiel. Então, essa função f de x em y, que a princípio ela é nada, certo? Ela induz essa função no conjunto das partes de x para y. Só que como a gente está interessado só no comportamento de como essa função f se comporta com respeito às topologias, a gente vai, em vez de olhar ela no conjunto das partes, a gente vai restringir ela aqui. Ok? Então, a gente vai olhar a restrição da função partes de f só na topologia tal. E aí a gente vai, então, essa função partes de f pega um subconjunto A, um aberto de x, e manda na imagem desse aberto pela função f. Então, uma primeira tentativa de definir o que seria função contínua é a gente falar que a gente exige, então a gente exige tentativa, né? Tentativa 1. A gente vai exigir que quando a gente faz essa função das partes, a função parte de f, que pega restrita a topologia de x, a gente vai exigir que quando a gente pega um aberto e faz a imagem direta pela f, a gente vai exigir que isso dá um aberto de y, tá bom? Se isso tiver certo, para isso ser o que a gente gostaria, então a gente vai ter que verificar aqui. Se a gente pega vazio de x em tal, aí quando a gente mandar para cá, isso vai certinho
Isso vai levar no vazio do y, que é o vazio é único, certo? E vai levar o x no y, tá bom? Então, nota que quando a gente faz f do vazio, dá vazio. Então, essa parte está legal. Só que, quando a gente faz... Opa, risquei errado aqui. Quando a gente faz f do x, em geral, o que a gente tem com isso é só que isso aqui está contido em y. Então, para essa primeira parte levar as coisas que a gente gostaria, onde a gente gostaria que elas chegassem, a gente já precisaria exigir que a f é sobrejetora, certo? Que não parece uma exigência muito razoável, porque da nossa intuição a gente gostaria que funções de inclusão fossem contínuas. E inclusão, nos casos não triviais, elas não são sobrejetoras. Tá legal? Então, começou mal. Então, essa parte aqui não tá legal. A próxima, então, seria o ver como é o comportamento com a interseção. Então, a gente gostaria que se A e B estão em tal, então nós gostaríamos que, quando a gente pega interseção, a interseção também tá, mas mais do que isso, a gente quer que seja compatível. Então, a gente gostaria que acontecesse isso aqui, ó. Nós gostaríamos que elas conversassem de modo que isso aqui acontecesse. Tá bom? De novo, isso não vale em geral, tá bom? Para esse aqui, para valer essa igualdade aqui, sempre vale uma das inclusões, mas se não me engano, esse está contido nesse. Mas para valer a igualdade, um jeito de você garantir é se a função f for injetora. Então veja que para você ter essas duas condições que eu risquei com x aqui, que a gente gostaria que fosse igual, né? Então, para que valha a igualdade aqui e para vale a igualdade aqui, a gente já tem que exigir que f seja bijetora, tá? O único que vai dar certo, sem exigência nenhuma, é f da união da família e na... Aí agora eu vou ser obrigado a escrever assim. Parece que o jogo virou. Esse aqui vale, tá bom? Beleza, então esse jeito de fazer correspondência para dar para que a função induza uma função na topologia que, que seja compatível com as operações, por assim dizer, do espaço topológico, não basta a gente simplesmente exigir que a, a f de um aberto em X seja aberta em sigma. Para que ocorra compatibilidade, a gente ainda vai ter que exigir que ela seja bijetora. Tá? E isso é demais, porque isso vai tirar isso vai tirar casos de funções que no nosso entender empírico nós gostaríamos que fossem contínuas. Só que há uma outra tentativa. Vejam que aqui eu fiz a função partes que sai na mesma direção, mas a gente poderia fazer uma função assim, digamos, partes menos 1 de f. Tem alguém mandando coisa no WhatsApp agora, mas tá, tudo bem.
que, em vez de sair do conjunto das partes de x, sai do conjunto das partes de y e vai no conjunto das partes de x e pega um certo u contido em y e manda na pré-imagem de u pela função, certo? Agora, novamente, a gente quer que essa função f fale coisas sobre as topologias. Então, a gente não vai olhar como ela se comporta no conjunto das partes de y. A gente olha como ela se comporta na topologia de y. Então, a gente olha ela aqui, sigma. E como a gente quer que ela faça uma conexão entre as topologias, a gente vai, então, exigir que quando a gente faz essa função partes menos 1 de f e restringe a topologia de y, a gente vai exigir que a imagem dela esteja contida na topologia de x, tal, que é tal. Em outras palavras, a gente vai exigir que se U é um aberto de y, então a pré-imagem de U pela função f é um aberto de x. Agora vamos ver se com essa exigência a gente consegue compatibilidade, só que agora na direção oposta. Então vamos ver. Se eu pego o subconjunto vazio em y e olho para a imagem dele, para a imagem do vazio é vazio. Muito sucesso. Se a gente pega para a imagem do y, a pré-imagem do y é x, sem nenhuma exigência sobre a f, tá bom? Sem nenhuma exigência a mais. Agora, se a gente pega u e v abertos de y, a nossa exigência aqui diz que a pré-imagem de u é aberta e a pré-imagem de v é aberta. Agora, a gente gostaria que essa pré-imagem ela fosse compatível com a operação de interseção. E, de fato, quando a gente faz a pré-imagem da interseção, ela é a interseção das pré-imagens, sem exigências quanto à natureza da função f. Finalmente, se a gente pega a união de uma família V de abertos de Y, aqui ficou estranho, mas enfim, quando a gente pega a união de uma família de abertos de Y e faz a pré-imagem dessa união, isso também vai dar a união das pré-imagens. Então, sem qualquer outra exigência, se a nossa função f ela é tal que, quando a gente tem um aberto em y, a pré-imagem dele é aberta em x, a função induzida nas estruturas topológicas, ela respeita as, entre aspas, operações topológicas das topologias, só que de maneira contravariante, ela inverte a direção. Só que ainda assim está havendo uma conversa. A gente consegue pegar sentenças, digamos assim, na linguagem topológica de Y e levar para X para ver o que ele pensa sobre a situação, por assim dizer. Tá? Então, de um ponto de vista estruturalista, essa definição de continuidade é perfeita, certo? Ela é minimal no sentido de que você faz uma única exigência, tá bom? A exigência que você faz para a função é abertos de y são tais que a pré-imagem deles pela f é aberta em x e você tem as estruturas preservadas, certo? Então, a nossa definição de função contínua vai ser essa. Dados x e y espaços topológicos,
dizemos que uma função f de x em y é contínua se f menos 1 de u contido em x é aberto, ou é aberta, né? Porque é a pré-imagem de u, é aberta em x, para todo u contido em y aberto. Que é a definição geral, digamos assim, de continuidade. Em particular, no mesmo cenário acima, para x pertencente a x fixado, se a gente fixa um ponto, a gente diz que a f de x em y, a mesma coisa, x espaço topológico, y também, a f de x em y é contínua, nesse x, se a pré-imagem de u é aberta em x para todo u contido em y aberto, tal que a f de x já pertencia a princípio ao u, tá? Se a gente faz essa mesma discussão, digamos assim, estruturalista, olhando só para os abertos, fixando pontos, certo? Então a gente fixa um pontinho aqui e um pontinho aqui. Então uma função f que leva x no y, a gente vai querer que ela preserve as estruturas. E a gente vai chegar à mesma conclusão de que essa tentativa 2 era melhor. Tá? Então, não é um exercício difícil se convencer de que f de x, uma função f de x em y, ela é contínua, no sentido global, por assim dizer, se e somente se f de x em y, ela é contínua em x para todo x em x. Tudo bem? Está feito no material, provavelmente, ou com subsídios suficientes para que a demonstração seja feita, mas é só você se valer das propriedades de topologia e do comportamento da pré-imagem de uma função, certo? Que respeita todas as coisas que deveria respeitar. Então, antes de prosseguir com alguns exemplos, só destacar que essa tentativa de definição aqui que a gente fez, de exigir que a imagem de aberto é aberto, isso aqui é você dizer que a função f é aberta. Tá? E existem funções que são contínuas e não são abertas. Então, isso aqui é uma definição diferente. Tá? Ela dá um conceito que é útil. Tá? É útil você ter funções abertas em diversos contextos, mas ela não serve no sentido categorial, digamos assim, de fazer a conversa entre as topologias. Tá? Ela serve para outras coisas, mas para a maioria que a gente vai, o importante vai ser a noção de continuidade. Essa noção aqui ela é fundamental. Tá bom? Então,
Vejamos. Então, exemplos. Dado um espaço topológico X, né? Então, escrevendo X aqui é um espaço topológico, a função identidade de X, que sai de X e vai em X, e manda X em X, é contínua. Porque a pré-imagem de um aberto é ele mesmo, e como aqui, embora a notação não deixe isso claro, eu poderia escrever assim, né? X tal, X tal. Só que a vida é curta, então a gente escreve só X. Então, se eu pego um aberto aqui, a pré-imagem dele é ele mesmo que é aberto aqui, porque aqui é aqui. Tá? Então, identidade é contínua. Se X e Y são espaços topológicos e a gente tem um Czinho pertencente a Y fixado, então, quando a gente considera essa função aqui, C, com esse tracinho embaixo, de X em Y que manda todos os X'inhos em Y, ou melhor, no Czinho que está travado, essa função é contínua porque, vejam, quando a gente faz a pré-imagem de qualquer subconjunto do Y, pega um subconjunto U do Y, certo? Então, de duas, uma. Ou essa pré-imagem ela é vazia, no caso em que o C não pertence a U, ou essa pré-imagem é tudo, no caso em que o C pertence a U. Então, em particular, se U for um aberto de Y, então a pré-imagem dele ou é aberta, ou é aberta. Tá? Então, é contínua. Então, esse aqui foi o primeiro exemplo, esse aqui foi o segundo exemplo. Terceiro exemplo. Se X é discreto, X ser discreto é dizer que lembrem-se que a topologia em questão que a gente está considerando no X é o conjunto das partes. Que é, em outras palavras, todo subconjunto de X a gente está xingando de aberto. Tá? Então, se X é discreto, e Y é qualquer espaço topológico que você quiser, e F de X em Y é função, qualquer uma, então F é contínua. Porque você pega um aberto em Y, a pré-imagem dele em X é um subconjunto de X, mas qualquer subconjunto de X é aberto, então a pré-imagem de abertos é aberta. E também, se X, Y e Z são espaços topológicos e você tem F de X em Y e G de Y em Z contínuos, você consegue cozinhar outras funções. Você consegue cozinhar uma outra função contínua escrevendo, fazendo a composição. Então, quando você faz a G bola F, a composta, sai de X, vai para Y, Y pula para Z, ela é contínua. Porque se você pega um W contido em Z aberto, e aí você faz a pré-imagem da composta, a pré-imagem do W pela composta, a pré-imagem da composta, o menos um, você tomar inversas das coisas, em geral, é contravariante, né? Com o professor Samuel, tem um exemplo muito bom. Você calça meia, depois você calça o sapato.
A inversa disso é tirar o sapato e depois tirar a meia. Então, a inversa dessa isso aqui vai ser f menos 1. Será que eu vou dar conta de escrever aqui? Eu acho que não. F menos 1 da G menos 1 de W. E aí veja só que legal. O W é aberto em Z e a G é contínua. Então a pré-imagem de W pela G é aberta em Y. Agora, f de x em y é contínua. Então a pré-imagem desse aberto pela f é aberta. Então, isso aqui é um aberto em x. Tá? Para quem já sabe o que é, essencialmente, o fato de que composições de funções entre conjuntos são associativas, já aliado aos exemplos 1 e 4, nos dizem que quando a gente considera como classe de objetos os espaços topológicos e como classes de setas as funções contínuas entre esses espaços topológicos, o que a gente ganha é uma categoria, tá? Que ela é xingada de top. Tá bom? É a categoria dos espaços topológicos. Quem não sabe, espere que em algum momento eu vou fazer um vídeo sobre isso. Ou provavelmente, se é que já não fez, o Thiago Felipe, nas videoaulas dele sobre geometria algébrica, se ele não falou de categorias, ele provavelmente vai, tá? É que eu não consigo acompanhar porque a cada 10 minutos ele posta uma aula nova e aí fica difícil saber onde ele está. Eu ainda estou em... A próxima aula que eu vou assistir dele é a 9, certo? E ele já deve estar aqui na aula 22 ou 23. Assim, é impossível seguir o ritmo dele para acompanhar as aulas. Mas um dos dois vai falar de categorias. Ou os dois. Enfim. Nesse ponto agora, poderia ser um bom momento para a gente discutir sobre exemplos mais palpáveis de funções contínuas. O clássico sendo as funções polinomiais, por exemplo. Só que eu particularmente eu prefiro falar de um pouco mais de teoria, bem pouquinho de teoria antes, porque aí a continuidade das funções polinomiais ela sai de maneira muito mais limpa, tá? Em particular sem épsilons e deltas. Não que eu tenha algo contra épsilons e deltas, fique claro. Eu gosto de espaços métricos e argumentos de análise de modo geral. Espaços métricos foi minha porta de entrada para a topologia geral. Mas eu acho interessante usá-los quando não há outra escapatória. Certo? Se é possível fazer de outra maneira, eu prefiro fazer de outra maneira. Tá? Então, coisas que quem porventura for acompanhar o texto escrito vai se deparar antes do que a gente vai falar agora, são com caracterizações equivalentes para continuidade. Tá? Por exemplo, f de x em y, ela é contínua. C e somente C. Se a gente faz isso aqui para a imagem de... Deixa eu escrever assim, vai ser bem impreciso. Para a imagem de fechado em X, é fechado em Y. Em X. C e somente C. Um que é bem legal. Se A está contido em X, então quando a gente toma o fecho de A, isso aqui está contido no fecho da imagem de A, esse fecho aqui em X, esse fecho aqui em Y, tá? E notem que essa caracterização aqui, ela tem bem a ver
com a ideia de você desenhar um gráfico sem tirar o lápis do papel. Porque você desenhar um gráfico sem tirar o lápis do papel é você falar que conforme você está chegando, você se aproxima de um ponto, a imagem se aproxima da imagem daquele ponto. E vejam que aqui estava dizendo que quando você pega o feixe do A, que em certo sentido são todos os pontos que estão arbitrariamente próximos do A, e você toma a imagem desses pontos, isso vai estar contido no conjunto dos pontos que estão arbitrariamente próximos da imagem de A. Tá? Isso é bem legal. E a demonstração assim, é um tipo de exercício que é bom fazer. Outras caracterizações de continuidade é que se você tem... Se C é base, ou melhor, você pode até pedir mais. Se C é uma subbase da topologia de Y, tá? Mas a gente em geral fala que é subbase de Y. Então, quando a gente faz F-1 de um Czinho, é aberto em X para todo C que pertence à subbase. Você pode, em vez de olhar na hora de verificar a continuidade da função, você não precisa olhar em todos os abertos. Você pode olhar em abertos subbásicos, tá? Isso aqui vai seguir essencialmente porque se o C é uma subbase do Y, da topologia do Y, e você pega um aberto U qualquer de Y, então ele é uma união de interseções finitas de elementos do C. Mas se você tem, eu aqui resolvendo, se você tem U igual a uma união de Dzinhos, eu vou colocar aqui, Dzinhos, certo? E aí você faz a pré-imagem desse U, e isso vai ser a pré-imagem dessa união. Vou fazer sem parênteses, sem esse símbolo aqui. É a pré-imagem dessa união, mas a pré-imagem dessa união é a união das pré-imagens. Agora, se cada um desses DIs é uma interseção finita de abertos, digamos, é uma coisa assim, G, J para J pertencente a J de I, certo? Onde J de I é finita, tá? Então, se cada DI é uma interseção finita dessas coisas, mas nem precisaria ser finito para o argumento que a gente vai fazer, mas se cada DI é uma interseção dessa forma, então aqui a gente escreve assim. Porque a pré-imagem também ela distribui na interseção. Então ficaria um negócio assim. Da pré-imagem dos GJ. Só que aí vejam, se esses GJ estão em C, e a gente sabe que a pré-imagem de coisas que estão em C é aberto, então aqui a gente tem uma interseção finita de abertos. Vai ser aberto e aí a gente tem uma união arbitrária de abertos, que vai ser aberto. Então, dessa forma, a pré-imagem do aberto arbitrário vai ser aberto. Então, em geral, a gente pode verificar a continuidade olhando para subbases, tá? E tem outras coisas desse tipo. Quem gosta de geometria algébrica vai ver que se você tem um morfismo de anéis e quando você olha os induzidos, deixa eu escrever isso, né? Outra coisa que vai ter no texto, para quem se interessar. Se tem F de... F não, né? Φ de A em B, um morfismo de anéis. Então, quando você faz... quando você olha o mapa induzido nos subconjuntos, mas quando você olha o mapa induzido via pré-imagem,
você vai ter um mapa que sai de subconjuntos do B e vai nos subconjuntos do A. Mas se em particular você restringir ao espectro, você vai ter esse mapa aqui que sai do espectro de B e vai no espectro de A. E a gente já viu que essas coisas têm uma noção de espaço, uma noção de topologia, que é a topologia de Zariski. E aí vai fazer um negócio que faz isso aqui. Essa correspondência aqui vai ser contínua na topologia de Zariski, tá? E aí, para quem já tem familiaridade com categorias, esse aqui vai ser o nosso primeiro exemplo de funtor, tá? do texto, que vai ser um funtor que sai da categoria dos anéis e vai na categoria dos espaços topológicos, mas é um funtor contravariante. Mas eu não quero gastar tempo do vídeo com essas coisas. Eu quero mencionar, usar essa noção que a gente já tem sobre continuidade para discutir topologia produto, certo? Só que como esse vídeo já está grande, fica só então um teaser de que no próximo vídeo a gente vai usar a noção de continuidade para motivar topologias fracas, que é o nome, certo? Esse nome é mais natural em análise funcional, mas é um tema completamente pertinente à topologia geral. E a gente vai ver propriedades elementares da topologia fraca e como exemplo principal a gente vai ver como botar uma topologia num produto arbitrário de espaços topológicos, tá bom? Spoiler, a topologia, se cada xi aqui é um espaço topológico, a topologia que a gente vai colocar nesse produto cartesiano arbitrário é a menor topologia que torna todas as projeções contínuas, tá? E aí, acreditem ou não, a gente vai usar isso, tá, para justificar continuidade das funções polinomiais, certo? Sem usar épsilons e deltas, ou melhor, a gente vai usar isso de maneira minimal, ok? Mas isso fica para o próximo vídeo, então. Muito obrigado pela atenção para quem chegou até aqui. E vamos ver o que aconteceu no mundo lá fora enquanto eu estava gravando isso.